A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos nós, meus queridos e amados irmãos. Começando aqui mais um vídeo, seu irmão em Cristo, Fernando Aquino, com esse privilégio de sempre, que é estudarmos juntos a palavra do nosso Deus. Esse vídeo vem para ser aí mais um auxílio, mais um subsídio aí da EBD, onde estamos trabalhando, é claro, com esse tema aí, ícones da antiga aliança. Um tema esse tratado e trabalhado pela revista Editora Central Gospel, a revista Estudo Bíblico, nova revista da Editora Central Gospel. E é interessante que esse vídeo aqui, ele vem para ser a terceira lição de uma série que estamos tratando aqui, que é essa série aí dos ícones da Antiga Aliança. Então, pela imagem, já que está na sua tela, você já passa a perceber sobre quem ou de quem nós estaremos falando aqui, nos referindo. Sim, ele, Noé, o pregoeiro da justiça. Lição 3, Noé, o pregoeiro da justiça. E essa lição tem, inicialmente, seu texto bíblico básico em Gênesis 6, versos 13 ao 18. Tem aí seu texto áureo em Gênesis 9, verso 1, que diz: E abençoou Deus a Noé e a seus filhos e disse-lhes: Frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. A palavra introdutória dessa lição nos diz: Noé foi um homem que venceu obstáculos, os quais provavelmente seriam considerados insuperáveis por muitas pessoas. Ele atravessou o crítico período do dilúvio, obedeceu às ordens de Deus e obteve um lugar de honra na galeria dos heróis da fé. A sociedade em que Noé vivia encontrava-se tão afastada de Deus que aquele tempo veio a ser conhecido como os dias de Noé, expressão cunhada pelo próprio Cristo, e depois repetida pelo apóstolo Pedro para aludir a um período de rebeldia. Então está aí para iniciar a introdução aqui já dessa lição, falando sobre Noé, entendendo um pouco mais sobre o período em que este homem viveu, descobrindo por intermédio dos símbolos que há por trás aí da arca também mensagens maravilhosas a serem aplicadas na nossa vida e dia a dia. Lembrando que essa lição aí é uma lição de 2 tópicos. Se você que me acompanha sabe que volta e meia eu trago aqui algumas diferenças e métodos para se aplicar em lições relacionadas aí a seus tópicos, seus respectivos tópicos, ou seja, é uma lição de 2 tópicos, porém é bom que nos observemos o fato de que, apesar de ser, ou além de ser uma lição de 2 tópicos, ela possui aí 8 subtópicos já no seu primeiro tópico. Então é bom que se atenha a isso, tá, professor? Em loco a gente tem, graças a Deus eu diria, a oportunidade, a possibilidade, o prazer de ouvir os alunos também comentarem, falarem. Já visto o fato de que uma boa EBD, uma excelente EBD é aquela que eu chamaria de participativa, ou seja, onde a gente, como professor, dá ao aluno a oportunidade e o privilégio de participar também com perguntas, comentários, observações que ele julgar pertinente. Então é bom que entendamos que por ter 8 subtópicos no primeiro tópico, a gente precisa ficar muito atento ao tempo aí da lição. Lembrando que o primeiro tópico vai tratar sobre a pessoa de Noé. Então, professor, atente a isso, ao fato de que se você quiser falar mais sobre a pessoa de Noé, seu caráter, sua fé, sua piedade, todo esse assunto deve ser tratado e concluído, eu diria, no primeiro tópico. Restando ao segundo tópico, temas voltados mais à simbologia, ou seja, assuntos relacionados à arca. A gente vai falar sobre a metragem da arca, as dimensões da mesma, a maneira como ela foi feita, a ordem que Deus deu e, é claro, também símbolos por trás da arca, o que ela representa para nós. Então, divida isso aí bem e você vai conseguir, sim, lograr êxito e ter uma excelente aula. Dito pois isso, vamos então para a nossa lição propriamente dito aí. Tá aí o primeiro tópico, O homem Noé. Logo, o primeiro tópico vai tratar sobre a pessoa de Noé, onde nós abordaremos temas importantíssimos acerca deste homem de Deus. E aí, o homem Noé é o nosso ponto, é o nosso foco. Vamos lá, então. A princípio ainda, antes de começarmos o nosso primeiro subtópico, é bom que entendamos que o primeiro tópico, o título do primeiro tópico está atrelado ao fato de que nós passamos a conhecer ali um pouco sobre a pessoa de Noé, sim, mas o nome Noé também é bom entendermos isso, tá? Então tá aí o significado do nome de Noé. Qual seria? É bom lembrarmos que estamos falando de um personagem bíblico do Antigo Testamento. Logo, acredito que todos, ou se não a maioria dos que me assistem sabem disso, que a Bíblia não fora originalmente escrita no nosso idioma, sabia o português, então a gente precisa recorrer ao idioma original para entender isso. Já visto o fato de que a Bíblia fora originalmente escrita, na sua maior parte, no Antigo Testamento, na língua hebraica, com leves porções de aramaico, e o Novo Testamento escrito no grego, também com mínimas, eu diria, porções de aramaico. Há frases de aramaico,
no Novo Testamento, né? Talita cum, dita por Jesus, Eloi, Eloi, lama sabachthani, aramaico, né? Efatá, palavra aramaica, e outros pontos mais que a gente passa a perceber na Bíblia. Mas o ponto claro a se entender aqui é que no Antigo Testamento hebraico, o nome deste homem que nós conhecemos no Brasil como Noé é Noa. Está aí a palavra hebraica para que você possa entender. Noa, e há quem pronuncie Noar, dando um tom cultural bem de leve no final. Noar, ok? Noar ou Noa, que é muito comum também. Lembrando que é um nome, eu diria que está se tornando a cada dia mais comum entre os brasileiros, já visto o fato de que as crianças que estão chegando agora, a maioria dos meninos estão recebendo esse nome, Noah, é um nome muito bonito, novidade aqui no Brasil, mas eu não sei dizer ao certo, tá? E aí eu confesso ser leigo nisso, se estão dando o nome Noah mais voltado ao Noah, o hebraico Noah, ou o Noah também, que seria aí o inglês, né? Mas vamos lá, independente disso, é um nome legal, um nome bonito, e muitas crianças estão recebendo esse nome aí. Voltando para a lição, nós temos o seguinte: Noé, filho de Lameque. Então nós temos aí a palavra hebraica para Lameque, que eu coloquei entre parênteses, uma cor alaranjada, você vai ver na sua tela aí, que seria Lemer. Devagar para que você possa pronunciar junto comigo. Lemer. Lemer. Tem sim aquele guturalzinho lá no final, tá? Então, Noé, filho de Lameque, do hebraico Lemer, nasceu mais de 1000 anos depois de Adão, que seria Adam. Não coloquei, mas Adam também é o hebraico. Seu pai lhe pôs esse nome, que significa repouso, como uma alusão espiritual aos futuros dias de repouso da terra, ok? Então, olha que coisa interessante, o nome Noé significa repouso. E aí, realmente, é o que vai acontecer. Olha como a Bíblia é maravilhosa. Nos dias de Noé, a terra vai repousar, realmente. Porque é bom, professor, que você se atenha ao fato de que nessa transição, onde você lê o título do primeiro tópico, para entrar agora, que eu vou fazer isso no primeiro subtópico, mas use esse intervalo aí entre o título do primeiro tópico e a leitura do primeiro subtópico, para que você também, além de trazer o significado do nome de Noé, Noah, também traga o contexto histórico para ajudar, o contexto bíblico ali para ajudar os seus alunos a entender o que está acontecendo. E o contexto é muito claro, o capítulo 6 do livro do Gênesis, que é conhecido, inclusive muitas epígrafes bíblicas trazem o título A Degeneração da Raça Humana, a degeneração humana, logo fazendo-nos entender que a raça humana vivia momentos complicadíssimos, o pecado havia aflorado naquele tempo, e você tem um contexto do capítulo 6 para explicar isso. Há uma introdução no capítulo 6, onde você pode caso decida usar ou não, utilizar, que é os filhos de Deus, que o hebraico é Benei Ha Elohim, devagar, Benei Ha Elohim, Benei, filhos, que é o plural da palavra Ben, filho, singular, Benei, filhos, hebraico, Ha, de, português, Ha, hebraico, de, português, Elohim, que é aí o nome, a expressão usada para Deus nesse período do capítulo 6. Então, Benei, Ha, Elohim, os filhos de Deus, eles entraram as filhas dos homens, e a palavra entrar, aí você entende, seria um eufemismo para uma questão ligada à área de cunho sexual. Então, a partir da união entre os filhos de Deus e as filhas dos homens, a saber ali, filhos de Deus sendo a raça piedosa, ou a descendência, melhor dizendo, piedosa de Sete, se unindo à descendência pecaminosa e caída de Caim, logo nós temos aí com isso uma mescla, uma mistura que vai gerar, é claro, um grande problema. Então, a partir daí o pecado passa a aflorar, e Gênesis 6, onde estou com a Bíblia aberta aqui, se eu errar o versículo, errar a referência, perdão, amém? Porque eu ainda não tenho todo aquele aparato para colocar aqui na minha frente, nas telas, aquele negócio todo, mas a gente já está aos poucos orando para que Deus venha nos auxiliar para providenciar isso aí. Dito pois isso, vamos lá. Então nós temos aí o início, Gênesis 6, e aí o Gênesis 6, a partir do verso 5, se não me falha a memória, já disse que não estou com a Bíblia aberta aqui, mas ele mostra que o pecado, a maldade do homem passou a crescer. Isso que é interessante. Então foi gradual, paulatina e gradualmente o pecado foi tomando conta da raça humana. A ponto de, verso 6, dizer que isso chegou a Deus e Deus se arrependeu de haver ter feito o homem. Deus se arrependeu. E é claro que você sabe que a palavra arrepender,
quando aplicada a Deus, não deve ser entendida como nós entendemos quando aplicada a seres humanos. E muitas pessoas têm dúvida quanto a isso, mas Deus se arrepende. Há arrependimento para Deus. É bom que entendamos que ali é uma figura de linguagem, tá? Antropomórfica, que alude ao fato de que Deus realmente não se arrepende. Ele é Deus, ele é onisciente. Deus nunca é pego de surpresa. Nós usamos e atrelamos ou aplicamos a expressão arrepender-se a Deus para que nós, seres humanos, lendo ou ouvindo ou percebendo isso, possamos entender que tipo de sentimento que é. Assim como você que me assiste se arrepende de algo que fez e eu me arrependo de algo que fiz, mas esse arrepender-se nós aponta para a surpresa. A gente geralmente fez alguma coisa, não sabia que resultado traria, e esse resultado não foi bom, logo nós nos arrependemos, porque o resultado não foi o esperado. Isso é se arrepender para um ser humano, logo ele quer refazer ou dar um jeito, tentar dar um jeito no que fez. Só que Deus não, Deus já fez sabendo o que ia acontecer. Deus não foi pego de surpresa, logo arrepender-se quer dizer que Deus teria Deus faria algo diferente a partir daquilo que aconteceu. Tá? Então arrepender-se para mim, eu, Fernando Aquino, fiz algo, não sabia no que aquilo resultaria, fui pego então de surpresa, logo preciso corrigir o meu erro. Deus fez sabendo o que ia acontecer, mas ainda assim tinha um plano para aquilo. Logo, isso é o se arrepender. Arrepender para Deus não é que Deus errou. Arrepender para Deus é que Deus faria uma outra coisa. É mudar o seu posicionamento em relação àquilo, criar algo novo, refazer, começar algo novo. Isso é arrepender aí para Deus, tá? O ponto é claro. Então, aí a gente tem o capítulo 6 trazendo, e é justamente aqui que Deus insere Noé no contexto, tá? Vamos passar primeiro sobre o tópico para que eu ganhe tempo, e aí nós vamos trazer algumas explicações quanto a isso. Deixa eu tirar minha imagem aqui para não atrapalhar você aí. Um homem com sólida formação espiritual. Deixa-me retornar. Noé possuía uma sólida formação espiritual, pois aprendeu de Lameque, seu pai, e de Matusalém, seu avô, muito do que eles mesmos viram e ouviram de Enoque, tanto a respeito do seu exemplo de vida, como de suas mensagens. A Bíblia declara: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor, ou seja, a soma das suas virtudes atraiu a atenção de Deus, que o favoreceu. Então, para começar, tendo já, professor, aí explicado essa questão ligada ao contexto, né? Você já tendo trazido aos seus alunos esse ponto ligado ao contexto, agora a gente traz aí a inserção de Noé nesse contexto. E onde ela ocorre? Ela ocorre no capítulo 6, verso 8. Porque se no capítulo 6, 1 a 7, a gente vê a degeneração da raça humana, vê a reação de Deus a isso, embora Deus não reaja, já visto o fato que Deus já sabia, você me entendeu, eu já expliquei bem aí, tá claro. Mas a ação de Deus mediante o que estava acontecendo, que é a mudança, a gente vê então que aí Noé é entronizado. Deus então destruiria, desfaria a terra, porque a violência estava muito além, muito acima, okay, do próprio poder humano, nunca do poder de Deus, porque Deus é onipotente. E aí Deus vai destruir a terra. O ponto é esse, Deus vai destruir a humanidade, melhor dizendo. Porém, diz o texto, capítulo 6, verso 8, que Noé achou graça aos olhos de Deus. É claro que esse é um texto que fica muito específico para a gente, porque aqui alude à piedade de Noé, a vida de Noé, que estava atrelada ao fato de que Noé recebeu daqueles que antes dele vieram questões, informações relacionadas a Deus. Noé cresceu desta forma porque foi criado num ambiente piedoso, um ambiente de amor a Deus, um ambiente de obediência a Deus. O ambiente em que Noé cresceu junto a seu pai Lameque. É interessante porque mostra-nos que Noé recebeu de seu pai, recebeu daqueles que dele vieram antes dele a palavra de Deus, e isso fez com que Noé se tornasse essa pessoa tão abençoada e tão interessante, diferente como Noé era para aquele tempo. Mas o ponto claro, eu diria, e aqui é só uma observação, professor, e agora é para você, professor, aluno que está aqui conosco, é sempre bem-vindo. Todos são muito bem-vindos aqui a estarem conosco. Mas volta e meia eu tiro aqui algumas partes para explicar, professores, e até para ajudar na aplicação. Pode acontecer, muitas vezes, se não acontecer, você siga com a sua aula tranquilamente. Não é necessário que você toque nesse assunto. Eu só estou dizendo, o que eu vou dizer aqui agora, simplesmente, se você só vai falar caso alguém toque no assunto. O fato da aplicação, do uso da palavra graça, ou do sentido, do significado da palavra graça. Porque talvez alguém possa perguntar isso, mas espera aí. Deus estendeu a Noé
a sua graça, o seu favor, pelo fato de Noé já ser quem era, então Noé mereceu essa graça? Gente, o texto bíblico, ou a lição, melhor dizendo, não trabalha isso. Perceba que é uma coisa minha. Mas eu, como professor de EBD, já tenho lidado há alguns bons anos, eu diria, com perguntas de alunos que às vezes nos põem assim, a gente fica meio sem saber o que fazer, como reagir. E possa ser que essa seja uma dessas perguntas. Se você é um aluno e está me assistindo agora, vai para a sua EBD e o professor não tocar nesse assunto, eu peço que você também não faça. Porque talvez seja uma questão polêmica. Você pode simplesmente perguntar a ele depois: professor, me tira uma dúvida aqui. Fiquei com uma dúvida tal. Assisti lá um vídeo do professor Fernando Aquino, fiquei com uma dúvida, ok? O que você concorda com ele ou não? Tal. Amém. O ponto que eu peço para que você não gere polêmica. O que eu estou fazendo aqui não é nem contigo, aluno, sobre o assunto, mas a você, professor, que me assiste aí. Porque possa ser que alguém faça essa pergunta. Então não foi graça, não foi favor. Haja visto o fato de que traduzimos volta e meia. A gente sempre que alguém pergunta o que é graça, a gente sempre diz que graça é favor imerecido. Talvez alguém possa achar e pensar nesse subtópico que a lição está induzindo-nos a pensar que Noé mereceu tudo aquilo, foi meritocracia. Deus fez com Noé o que fez, porque Noé mereceu isso. Então não foi nem a graça, como propriamente dito, como nós falamos, tá? Ou seja, haja visto o fato de que dizemos que graça é um favor imerecido, não quer dizer que Noé também não tenha merecido. Simplesmente o fato de que graça é um favor de Deus. É Deus nos dá algo de bom que nem nós merecemos aquilo. Exemplo disso maior a nossa salvação. Ninguém, repito, ninguém merece ser salvo. Jamais mereceu. Mas Deus olhou para nós com olhar de graça, ok? Então aqui esse subtópico traz para nós a ideia de que Noé possui uma sólida formação espiritual. Então, talvez o assunto da graça que eu entrei aqui, alguém traga e talvez faça você, professor, desviar-se do assunto. Haja visto o fato que eu já te preparei para isso, você já vai pronto. Mas voltando ao nosso foco, está aí. Noé possuía uma sólida formação espiritual. Então, é bom lembrarmos que nesse tempo não havia o que nós conhecemos hoje como tradição escrita, né? Havia única e tão somente a chamada tradição oral. Logo, tradição oral era aqueles ensinamentos, ou eram aqueles ensinamentos repassados de pai para filho, de família a família, geração a geração. Então, a tradição oral da época nos mostra que Noé simplesmente recebeu um embasamento sólido acerca de Deus. Por quê? Isso se deve ao fato de que Noé observou, obedeceu, guardou aquelas palavras que foram lhe ditas anteriormente aí por seus pais. Então Noé cresceu num ambiente cheio de Deus e ele guardou isso. Porém, só essa parte aqui, atente a isso, a soma das virtudes atraiu a atenção de Deus, ou seja, foram as virtudes de Noé que atraíram a atenção de Deus. Logo, Deus olhou para Noé porque ele era realmente diferente, ele mereceu aquilo. É claro que Noé era um homem piedoso, isso nos mostra que quanto mais nós nos santificarmos, sim, glória a Deus por isso. Porém, aí fica esse ponto, tá, professor? Trabalhe a lição, apontando o fato de que Noé, sim, possuía uma sólida, melhor dizendo, base espiritual. Eu acabei criando uma palavra, né? Usei a palavra sólida, com base criei a palavra válida, perdão. Mas uma base sólida, e aí ele adquiriu. E também o ponto de que Noé achou graça aos olhos de Deus. Deus olhou para Noé, viu algo em Noé que nós, e o texto não nos fala o que era claramente assim, mas algo em Noé chamou realmente a atenção de Deus. Havia uma diferença em Noé das demais pessoas, e isso é muito claramente visto no texto bíblico. Dito pois isso, vamos continuar, né? Segundo tópico, ou segundo subtópico, desculpa, um homem de fé. Então Noé era um homem de fé. E aí, vamos lá, lembrando, na cor laranjada, homem, seu foco é Noé, homem. E a fé de Noé agora trabalhada. A base sólida espiritual já passou. Quando Deus revelou que choveria sobre a terra, Noé simplesmente acreditou. E agora eu vou ler outra parte que está de amarelo. A verdadeira fé, no entanto, não depende de circunstâncias favoráveis para vislumbrar o improvável como algo concreto. Você que me acompanha há um tempo sabe, eu falarei isso aqui diversas vezes porque preciso falar, porque pode ser que alguém está chegando agora, não me conhece ainda. Eu não estou não estou sempre lendo a lição toda, porque às vezes não dá tempo, né? O vídeo fica muito extenso. Já são quase 20 minutos ali, estou olhando o cronômetro, são quase 20 minutos. Mas aí, o que é o ponto? Deixo aqui na tela a lição para que você possa ler aí, acompanhar, ok, conosco. Mas é bom lembrarmos o seguinte,
eu já tenho feito esse trabalho de anteriormente ler a lição, ler o subtópico inteiro e meio que grifar ou destacar aquelas partes que são importantes para te auxiliar aí na hora de você entender. Então, não que a parte que está em branco não seja importante, mas as mais importantes que vão te dar um norte são as que estão aí numa letra um pouco maior, caixa alta, né, caps lock, e também já grifado para você, para te ajudar. Então vamos lá. Aonde se baseia a fé de Noé? Então, aqui compete-nos entender aonde, em que patamar, em que está baseada essa fé de Noé. Por que ele era um homem de fé? Simples, porque num tempo onde o pecado havia se alastrado, num tempo onde parecia, vou falar de novo, parecia que Deus não estava olhando mais para a raça humana, para a humanidade. As pessoas faziam o que queriam, o famoso né, dia de Noé, a gente chama hoje, pautado em Cristo e que Pedro disse. Então, nesse tempo, Deus surge no cenário e chama Noé. Lembrando que Deus não chamou Noé no capítulo 6, verso 8, tá? O texto só diz ali que achou graça. Verso 9 e 10, o que Deus vai fazer. Porém, é no verso 13 que a gente tem um detalhe interessante. Né? Deus surge a Noé, por quê? Porque no verso 14 Deus vai dar uma ordem para Noé. O verso 14 é a ordem dada, porque o verso 13 diz que Deus desfaria com a terra, porque a violência havia se multiplicado grandemente. Logo Deus desfaria com a terra por causa da tamanha violência que ali havia. E aí Deus falou com Noé, faze para ti uma arca. Capítulo de número 6, verso 14, tá? Se não me falha a memória. E aí nós temos então esse surgimento. E aí, assim que Deus manda Noé fazer a arca, o que Noé faz? A arca, isso que é interessante. Então Noé era um homem de fé. Por quê? Porque é bom entendermos que quando Deus manda que Noé faça essa arca, construa, faze para ti. Aí você diz, faze para ti uma arca de madeira de gofe, tal. Você conhece bem o texto. É bom entendermos que até aquele momento, em que a arca fosse construída, não havia ainda chovido. Era um tempo onde chuva não era conhecido. Chuva torrencial, como nós conhecemos, chuva descendo, a água caindo do céu, não era visto. A Bíblia diz que havia um vapor que vinha e pela raiz, eu quero crer, regava ali aquelas plantas, mas chuva, propriamente dito, não havia ainda. Então, recebendo Noé de Deus uma ordem para fazer uma arca, porque Deus derramaria muitas águas sobre a terra, um dilúvio era vindo, Noé, único e tão somente, não só obedeceu, porque foi uma ordem dada por Deus, mas obedeceu porque creu também que ia chover. Isso é interessante. Noé contemplou, Noé viu aquilo que para muitos diria, não, é impossível. Noé viu, e aí, por isso, Noé é visto como um homem de fé. Isso é interessante. Ele creu e pronto, ele creu. Isso é maravilhoso, Noé creu, tá? E aí você tem, a verdadeira fé, no entanto, não depende de circunstâncias favoráveis. Olha que coisa interessante, para vislumbrar o improvável como algo concreto. Por quê? O que está escrito em branco aí você vai perceber que não havia chovido ainda, não havia caído chuva. Você tendo o texto, você vai entender. E aqui, professor, a sua aplicação é essa. A fé de Noé é vista única e tão somente pelo fato de que Deus lhe dá uma ordem, na qual parte dessa ordem traria a Noé um conteúdo de que Deus traria algo até então jamais visto, que até para Noé entender, eu diria que seria difícil, águas que caem no céu, como é que é isso? Noé não parou para ficar se perguntando ou tentando entender, ou não tirou o dia inteiro para buscar de Deus o relatório. Como é que é essa água? Que tipo de água? Vai cair como? Qual é a força disso? Quantos dias? Quantas horas? Quanto tempo? Não é? O tempo que ele gastaria fazendo essas perguntas inúteis, Noé gastou já obedecendo. De prontidão obedeceu. Isso nos mostra que Noé é um homem de fé, logo para nós um grande exemplo. Né? Quando Deus realmente nos mandar fazer algo, quando Deus, sim, Deus, porque infelizmente a gente precisa entender que existem 3 espíritos que operam hoje na Terra, ó, 3 aqui para você, ok? O espírito de Deus, esse sim, mas também há o espírito do diabo e há o espírito humano. Então às vezes a gente precisa parar para fazer aí, tá? E ter esse entendimento. Mas no caso Deus falou com ele, logo ele obedeceu. Fé. 1.3, um homem corajoso. E aqui o foco ainda é homem, porém, a coragem dele está sendo destacada. Vemos que ele tinha uma base muito sólida, foi dito isso, vemos que ele era um homem de fé. Agora, o que será destacado aqui é a coragem. Às vezes você, professor, que é convidado a lecionar, talvez você ainda não é um professor propriamente dito de EBD, é um voluntário, né, está passando pela fase do voluntariado, e às vezes você fica pensando, o que eu vou falar, o que fazer na EBD? Tem esses detalhezinhos simples aqui que podem ajudar muito. O título, o subtítulo focado no texto, e aqui o título é muito claro, um homem, logo
Noé, homem e corajoso. Destaque aqui a coragem de Noé. Simples. Noé foi corajoso, pois assumiu uma posição contrária à de seus contemporâneos. Apenas sua esposa, seus filhos e noras abrigaram-se com ele na arca. Noé teve coragem ao pregar a mensagem de advertência e juízo e ao falar ousadamente em nome de Deus, na condição de pregoeiro da justiça. Aqui o ponto. Vamos começar pelo que eu destaquei de amarelo. Noé foi corajoso, pois assumiu uma posição contrária a seus contemporâneos. A coragem de Noé pode ser vista pelo fato de que esse homem vive num tempo onde a grande maioria, em massa, esmagadora, a grande maioria, vive uma vida toda ela regrada pelo pecado, distanciada de Deus, uma vida de violência, e a palavra violência, ela é muito, eu diria, patente, ela é muito patente lá em Gênesis 6, então a violência. Tenta imaginar uma situação como a de Noé, um homem que, a princípio, se apresenta às demais pessoas, dizendo a eles que recebeu de Deus um recado, uma mensagem, que tal mensagem culminaria no derramar de águas torrenciais sobre a terra. Essas águas viriam e levariam a vida daqueles que desobedecessem a Deus, e para que houvesse salvação, Noé precisaria, ele mesmo diria, construir uma arca, até então não vista, até então não se sabia o que era, um projeto audacioso, muito grande, de dimensões que a gente vai ver lá no segundo tópico, incríveis, eu diria. E aí Noé agora precisa falar isso com pessoas que não dão ouvido a nada, pessoas que não ouvem, pessoas que não querem ouvir, pessoas que se entregaram ao pecado e violentas, olha aí. E aí sim, Noé se opôs a essas pessoas, se opôs a elas, cumprindo a ordem de Deus. Isso mostra que ele é um camarada corajoso, ele desafiou o seu tempo, desafiou as pessoas daquele tempo. Isso demonstra a coragem de Noé. E como é que essa coragem se desdobrou? Aí você vai para o azul e o rosa. Noé teve coragem ao pregar a mensagem de advertência e juízo e ao falar ousadamente em nome de Deus, na condição de pregoeiro da justiça. Noé não só teve coragem de obedecer à ordem de Deus, como teve coragem de construir uma arca tão grande, aquilo chamaria atenção, pessoas parariam tudo que estava fazendo para ver aquilo ali, para se dirigir a Noé, fazendo aquela arca. E além disso, Noé teve coragem também para pregar, para anunciar, para trazer ali o juízo de Deus por intermédio da mensagem que ele pregava, falava e ali dizia. Há muitas pessoas que têm essa dúvida. Como é que Noé fazia? Ele trabalhava até certo horário e pregava, era meio expediente, ele martelava, ou seja, ele pregava literalmente até meio-dia, por assim dizer, e de meio-dia para tarde ele pregava só a palavra. Então, pregava pregos, ou pregava ali a arca, preparava a arca e só pregaria depois. E aí você vê que eu usei a palavra prego, e aluno é uma benção. Prego, mas naquele tempo era o tempo do bronze? Não. A idade do ferro? Não. Gente, são perguntas que podem nos levar a muitos pontos. E aí, coisas que eu prefiro comentar via WhatsApp para não tomar tempo aqui em sala de aula. Tá aí, sempre deixo o meu contato no final e você vai poder falar comigo pessoalmente. Se você é uma mulher de Deus, falará com a minha esposa. Se você é um homem de Deus, falará comigo. Vamos lá entender então o ponto aqui. Noé pregava. E muitos têm dúvida quanto a isso. Como é que Noé pregava, quando pregava? Gente, eu sempre costumo dizer quando estou pregando, quando eu estou ministrando a palavra, que uma das formas que eu vejo Noé pregar, simples, é o fato de que esse homem está construindo algo gigantesco. E o fato de Noé estar construindo algo gigantesco, sempre que você vai construir uma reforma, uma simples reforma na sua casa, uma construção na sua casa, o fato de você colocar uma caçamba de areia na sua calçada já faz com que pessoas passem a olhar para a sua casa. E alguns, não se aguentando, vêm à sua casa num afã de pedir algo emprestado e aí perguntam para que aquela areia, o que você vai fazer na casa, vai reformar. Outros nem medem esforços, nem fazem rodeio, vão direto. E aí, vai reformar, vai construir. Geralmente coisas que nós estamos fazendo, há coisas que fazemos que atraem a atenção das pessoas a nós. As pessoas vêm a nós para perguntar o que está acontecendo. Certamente, Noé, sua família, seus filhos, ajudando ele a construir uma embarcação daquele tamanho todo. Tomaria ali um espaço muito grande, tomou. Certamente muitas pessoas, e eu falo isso, embora seja uma inferência minha, o texto não me mostra, mas eu falo isso sem medo de errar, que parte dessa pregação de Noé se deu não pelo fato dele sair, deixar o que estava fazendo, parar a construção da arca para ir às pessoas, mas boa parte desta pregação se deu pelo fato de que muitos curiosos deixaram o que estavam fazendo para irem até Noé, para sondar o que Noé fazia. Logo,
ele certamente aproveitou esse tempo com as mãos pregando os pregos, com as mãos construindo e trabalhando, mas com os lábios apregoando a mensagem que de Deus ouvira. Logo, Deus derramará chuvas torrenciais sobre a terra. Ok? Assim que eu vejo e penso. Logo, ele foi um homem muito corajoso, diga-se passagem por isso. 1.4, um homem temente. Ok? Agora é o temor de Noé que está sendo destacado aqui. A Escritura declara que Noé era temente a Deus. Olha o texto bíblico. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu. E para a salvação de sua família, preparou a arca. E aí, o comentarista grifou propositalmente a palavra temeu, ok? E eu fiz o mesmo seguindo a revista. Temeu, ok? Evlabestes. Evlabestes seria a palavra, tá? Aqui pronuncia Revlabetes. Betes. E o seis aí na língua, seis, no final, seis. Evlabetes. Evlabetes. O que quer dizer isso aqui, gente? Noé era um homem temente a Deus, muito temente. Tremendamente temente. Por quê? Vamos pegar o versículo e desmembrá-lo aqui. Pela fé. Então, tudo começou pela fé. O fato de Noé seguir o que Deus lhe estava ordenando que fizesse, inicialmente foi pela fé. E Noé foi divinamente avisado das coisas que não se viam, ou seja, Deus, anteriormente, Deus de maneira antecipada, chamou a Noé, lhe avisou o que ia acontecer, isso é interessante. E dentre a parte de que Deus avisou, haviam coisas que não se viam. Se é um mundo de pecado e Deus traria juízo, a gente passa a entender que isso já era visto, o juízo de Deus. Tanto é que conhecedores eram da tradição, entendiam lá o que aconteceu com Adão, com Eva, pelo fato de terem pecado. Mas aí é um detalhe interessante. Qual é o detalhe? Das coisas que ainda não se viam. Ou seja, passariam a ver. O que ainda não se viu? A chuva. Água descendo sobre a terra. Então Noé foi avisado de coisas que ainda não haviam acontecido, que é a chuva. E assim que ele ouve isso, ele teme a Deus. Ele teve temor. Ele entendeu o que Deus lhe disse e ele acatou mais que prontamente. Um homem de temor, temente a Deus. E para a salvação da sua família preparou a arca. Por isso é que o texto diz. Lembrando que o texto não diz, Noé, faze para mim uma arca. É muito comum, né? Quando eu vou pregar também, quem me vê pregando esse texto sabe que eu sempre falo isso aqui, que eu vou dizer agora. A gente geralmente chama essa arca de Noé, não é à toa, porque o texto o faz. Há quem às vezes queira ser mais piedoso que os demais, diga, não é a arca de Noé, é a arca de Deus. Não é a arca de Noé, é errado dizer arca de Noé, o certo é a arca de Deus. Mas olha o texto, capítulo 6, verso 14, se eu estiver errado, não estou com a Bíblia aberta, perdão se eu errar o versículo. Mas faze para ti uma arca, faz para você, Noé, faze para ti. Sem contar um segundo detalhe que a gente tem que perceber, quando você fala arca de Deus, geralmente não vem à mente essa arca, vem a arca da aliança, Aaron HaKodesh, a arca do concerto, a arca da aliança. Então, para que não haja confusão na hora de falar arca de Deus, arca de Noé, arca de aliança, é só dizer arca de Noé. Logo a gente entende que é essa arca, e a arca de Deus, a arca da aliança, a arca do concerto. Fica claro isso aqui. Mas o fato é que Deus falou com Noé e Noé temeu. Logo, um homem muito temente a Deus. Ok? E aí você tem a palavra temer. Até quem pronuncia também eulabeteis, você pode falar assim tranquilo, ou evlabeteis, teis, com a língua presa aqui no final, teis, no grego. Vamos lá. Dito pois isso, temor de Noé, dito já um homem obediente. Lembrando, gente, talvez você diga, mas eu gostaria de uma explicação um pouco mais apurada. Cada subtópico desse que você perceber aí, meu comentário, meu subsídio, e você sentir que faltou alguma coisa ou que eu precisaria dar uma ênfase maior em alguma parte, faça isso também, como alguns têm feito. Muita gente, glória a Deus por isso, me tem procurado no WhatsApp. Pessoas do Brasil inteiro, eu diria, até fora aí, me mandou uma mensagem, olha, assisti a sua aula, assim, glória a Deus, Deus abençoou e tal, e eu fiquei com uma dúvida na tal parte. Dá para você me tirar essa dúvida? Sempre que eu posso, eu tiro. Faltou você comentar, você entrou no assunto, mas não detalhou, daria para detalhar? Ok, se tiver meu alcance, na hora. Então fica à vontade aí, em cada subtópico desse, porque eu estou correndo contra o tempo aqui, às vezes não dá para fazer aquele comentário como eu queria. Talvez o vídeo fique muito extenso quando eu faço isso. Há vídeos meus aí de quase 2 horas por causa disso. Vamos lá. Então, um homem obediente. A ênfase aqui, o foco aqui, a ênfase aqui é a obediência de Noé.
Diante da ordem do Senhor, Noé obedeceu prontamente, sem discutir ou apresentar desculpas. Obediência é uma palavra que apropriadamente descreve o caráter desse patriarca. Ninguém pode ser fiel, corajoso e temente aos olhos de Deus sem lhe ser obediente. E agora sim, minha ênfase. De modo consciente, Noé obedeceu ao Senhor, pois acreditou na palavra que ele lhe dissera e executou com fidelidade tudo quanto lhe fora ordenado. Ok? Vamos lá. Como entender aqui a obediência de Noé? Como é que a gente passa a perceber isso então? Em primeiro lugar está aqui, ó, diante da ordem do Senhor, Noé obedeceu prontamente, sem discutir ou apresentar desculpa. A obediência de Noé não é vista só, eu diria, pela prontidão em atender o que Deus mandou, pela velocidade com que Noé se pôs a trabalhar. Mas a obediência de Noé pode ser medida no fato de que Noé seguiu cabalmente cada detalhe. Há duas formas de se analisar a obediência, ou seja, quando uma ordem é dada, a pessoa se põe mais que prontamente, sem indagar, obedecer, ela vai lá e executa a obediência. Mas há pessoas que executam, porém não executam da maneira correta, como deveria ter sido feito. Então a obediência de Noé se dá em dois pontos importantes, que você pode, professor, melhor que eu, haja visto o fato que você vai ter tempo em sala de aula para trabalhar. O fato de que assim que Deus falou, Noé prontamente obedeceu, ok? Mas Noé não obedeceu só em começar a trabalhar depressa, mas Noé cumpriu, ele seguiu a risca. Porque o Deus que deu a ordem para fazer a arca, deu a Noé também um modelo, o projeto da arca. Percebamos que Noé não fez a arca como ele queria, nas dimensões que ele queria, a estrutura da arca era a forma... Não, tudo que ele fez, e nós veremos isso lá no segundo tópico, por isso que eu não estou falando aqui, professor, cuidado para você não ficar detalhando a arca no primeiro tópico, porque o primeiro tópico foca em Noé, não na arca. Mas o ponto é entender isso aqui. Ainda que a gente não fale sobre a arca, dá para aplicar isso. O fato de que Noé seguiu cabalmente o modelo. Então, obedecer é muito mais do que realizar. Obedecer é realizar conforme a ordem dada. Lembremos de Ezequiel. Uma frase que ele usou muito lá em Ezequiel 37. E profetizei como se me deu ordem. Olha a diferença. E profetizei como se me deu ordem. O que quer dizer isso? Profetizei do jeito que ele mandou. Isso é maravilhoso. Vou repetir. E profetizei, Ezequiel disse, Ezequiel 37, como se me deu ordem. Do jeito, Ezequiel. Deus por ter dito, profetiza, Ezequiel. Profetiza e fala o que você quiser. Mas Deus não falou isso. Deus diz a esses ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Tá? Ou seja, Ezequiel, do jeitinho que Deus falou, Ezequiel repetiu. Então a profecia de Ezequiel não é ele lançar uma palavra profética sobre os ossos, como muito é pregado hoje. A profecia de Ezequiel é ele reproduzir cabalmente as palavras de Deus. Profecia não é dizer assim diz o Senhor e vou falar. Se é assim diz o Senhor quem diz, assim diz o Senhor. Logo, então Deus diz, profecia, a verdadeira profecia é eu reproduzir as palavras de Deus. Por isso que o critério para se medir se a profecia é da parte de Deus ou não é a Bíblia. A gente vai para a Bíblia para saber se aquela profecia é de Deus ou não. Porque para ser de Deus, há todo um crivo na Escritura para a gente ter certeza se é de Deus ou não. Porque daqui a pouco é fácil, qualquer um fala o que quer, bota o nome de Deus embaixo. Ou seja, parece que a pessoa chega diante de nós, vou dar um exemplo aqui, chega diante de nós com um cheque em branco e com a assinatura de Deus. Ó, o que eu falar aqui está feito, Deus assinou embaixo. Não é assim, Deus não assina embaixo em qualquer coisa. Tá? Então, obediente. Por que não é obediente? Porque Noé cumpriu, Noé prontamente, Noé se prontificou a realizar o que Deus mandou, porém do jeito que Deus mandou. Isso é ser obediente. Tá? Noé seguiu a risca. Logo, Deus dá a Noé a ordem para construir a arca, mas dá o projeto que Noé faz, dá pitaco no projeto de Deus, altera as escalas e medidas do projeto de Deus. Não, Noé segue a risca. Comprimento, altura, largura, compartimentos, como Deus falou, andares 3, como Deus falou, e depois a gente trabalha a arca aqui, mas só para adiantar alguma coisa. Noé fez e seguiu a risca, e betumou como Deus mandou. Betuma por dentro e por fora, verso 14. E abetumarás por dentro e por fora com betume. Olha aí, Noé fez o que Deus mandou. Isso é ser obediente, tá? Vamos nessa. Um homem piedoso, vamos ver a piedade de Noé. Além de obediente, Noé também se mostrou piedoso, pois, enquanto preparava a arca, cuidava de advertir as pessoas
do iminente perigo do dilúvio. Isso aqui é um pouco do que a gente já falou, né? Noé construía e, enquanto construía, ele, um homem piedoso, muito temente a Deus, ele também se preocupava. Noé, deixa eu tentar melhorar isso aqui. Eu ia dar toda uma explicação teológica, mas eu acho que eu vou usar uma frase mais simples, porque às vezes é bom que a gente seja simples e objetivo. Vamos lá. Esse piedoso mostra a dupla, eu diria, a dupla preocupação de Noé. Essa é a palavra que eu estava procurando. Perdão, às vezes gaguejar aqui, travar um pouco, me desculpa aí, porque eu não edito minhas aulas, eu não fico parando, cortando. Eu podia editar, melhorar agora e vir com uma coisa, falar bonito. Mas vamos lá. Eu sou um ser humano como você, é normal, e acontece essas coisas. Dito pois isso, então Noé mostrou uma dupla preocupação, é isso que eu queria dizer. A preocupação em cumprir de acordo com o que Deus falou, mas ao mesmo tempo Noé se preocupou com aquelas pessoas. Gente, olha que coisa maravilhosa, Noé é um homem piedoso, por quê? Porque o Noé, que amava Deus e obedecia, também passou a amar aquelas pessoas porque se preocupou com elas. É isso que Deus quer de nós nessa terra. Que a gente faz, nós cristãos, nós servos do Senhor, que a gente faça a obra, mas ame essas pessoas. Tenha por essas pessoas um sentimento, demonstre carinho, preocupação. Aí está a piedade de Noé. O cara está centrado no que está fazendo para Deus, sem se esquecer dessas pessoas. Por isso ele anunciava o juízo, o dilúvio. Então Noé não anunciou porque queria ver aquelas pessoas mortas. Noé não anunciou porque queria ver o mundo ser destruído. Noé anunciou porque queria ver aquelas pessoas salvas. A obediência de Noé assegurou não somente a sua salvação, como também de sua família. Essa parte eu coloquei como também de sua família, para trabalhar um ponto com vocês aqui. Mais um ponto desses que eu trago aí, essas pérolas que às vezes eu trago aqui, que às vezes acrescentam, às vezes outras não acrescenta nada, mas é bom que a gente fique atento a isso. Vamos lá. Esse homem piedoso se preocupou de 3 maneiras. Eu falei 2, agora a terceira. Noé, ao mesmo tempo, gente, Noé, ao mesmo tempo, está preocupado em obedecer a Deus, cumprir a ordem de Deus. Olha o homem piedoso que Noé era. Ao mesmo tempo, preocupado com o mundo lá fora, as pessoas que precisariam de Deus, juízo que viria iminente, e preocupado com a sua família. O cara conseguiu construir a arca, conseguiu em Deus construir a arca, sem perder o foco na palavra de Deus para aquelas pessoas e sem perder o foco na família. Quem dera que todos os obreiros que eu conheço entendessem isso aqui. Eu tenho tentado, tá? Não sou perfeito, eu tenho tentado e muito. Porque eu penso, e quem já me viu pregar sabe que eu falo assim, eu penso que um homem, vou usar um homem como exemplo, tá? Não vou usar a mulher aqui, mas serve também como exemplo, mas por causa de Noé, um homem. Mas todo homem que se diz ser de Deus tem que entender isso. Ele tem que ser ao mesmo tempo. Se ele é pai e marido, ele tem que ser ao mesmo tempo. Marido, pai e obreiro. Se não for os 3 juntos, eu nem sei nem o que ele é. Desculpe falar isso, talvez estou sendo taxativo aqui, alguém nos comentários não goste e comente. Lembrando que você é livre para comentar o que você quiser, tá? Não vou te cancelar, não vou te nada, não. Você está livre para curtir e descurtir esse vídeo. Fique à vontade, tá? Sua palavra, seu comentário aqui é muito bem-vindo, ok? Então o que é o detalhe aqui? Mas eu penso que o homem tem que ser as 3 coisas ao mesmo tempo. Se ele é casado e tem filho, o cara é solteiro, mas se o homem, obreiro, que é casado e também tem filho, ele tem que ser marido, pai e obreiro. E Noé conseguiu ser os 3. Marido, porque a mulher entrou com ele. Pai, porque os filhos entraram com ele. Obreiro, porque cumpriu a ordem de Deus, construindo a arca e pregou a palavra. Os 3. Senão não dá. Não era um pai que pensava nos seus filhos e nos filhos que ficariam e morreriam para lá. Os filhos de outros que morreriam para lá. Noé é um marido que se preocupou enquanto construía com a sua esposa e que mulheres lá, esposas que os homens que morreram lá, junto lá, perderiam famílias. Olha que coisa maravilhosa. Esse é o detalhe, tá? Interessante. Piedoso. 1.7, vamos lá. Um homem de vida santa. Olha aí, o foco é na vida santa. Noé alcançou a graça de Deus, conseguiu manter um padrão de vida incorruptível. Gente, quando o texto é pequeno eu consigo ler tudo, tá? Mesmo vivendo em meio a uma sociedade degenerada. Quando tudo o que o rodeava estava apodrecido em trevas, ele viveu como luz do mundo e sal da terra. Essa é a ênfase aqui. Para você, professor, trabalhe esse ponto aqui, use aqui para você fazer as suas aplicações, sua aula, eu diria, propriamente dita aí.
Porque Noé era um homem de vida santa, porque Noé estava rodeado de coisas e situações ruins. Rodeado de pessoas que haviam se distanciado em muito, a largos passos de Deus. Mas Noé ainda assim não se corrompeu com os pecados de sua geração, não se afastou de Deus, não culpou a Deus por aquela situação, que tem pessoas que olham para o mundo afora e querem culpar a Deus, pelas mortes que acontecem, tragédias do mundo afora, onde estava Deus, onde você está, Deus, é um tal do aonde, a turma do aonde você estava, Deus, que Deus você não viu, Deus, por que Deus? É aonde, porque aquela turma que acontece com uma coisa ruim, já corre a Deus, mas indagando e perguntando por que e tal. Noé não parou para fazer nenhum tipo de observação como essa. Noé sabia que o pecado do mundo, cada uma daquelas milhares de pessoas que viviam ali, cada uma tinha sua própria culpa pautada no seu pecado, e não era culpa de Deus. Noé sabia que Deus traria juízo, também não era erro de Deus. Olha que coisa tremenda. Noé estava com a vida tão santa diante de Deus que ele conseguiu entender por que Deus derramou a chuva, conseguiu entender por que aquele povo estava naquela situação tão complicada, ou onde o pecado havia levado as pessoas, conseguiu entender o porquê que ele tinha que obedecer à voz de Deus, e conseguiu entender por que ele tinha que fazer o máximo que pudesse para que sua família entrasse naquela arca com ele. Por quê? Porque ele entendeu também o que Deus faria depois daquela chuva. Noé viu além daquela chuva. A gente lê o texto, olha para Noé antes, olha para Noé construindo, olha para a chuva descendo e olha para o povo morrendo. E às vezes esquece o que Deus preparou lá na frente. Então, e eu fecharia esse subtópico. Aí com Mateus 13, 7, Jesus disse: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Tenta imaginar Noé cumprindo ordens sem entender realmente o que aconteceria. Deus deu um resumo para ele, e muito uma síntese da síntese da síntese Deus deu para Noé, um resumão. Mesmo assim Noé obedeceu, prontamente. Mesmo assim ele obedeceu a palavra. Olha que maravilha, olha que coisa tremenda. E aí Noé lá na frente pôde ver realmente o que estava acontecendo. Então guarda esse versículo, João, Evangelho 13, verso 7. O que eu faço, não sabes tu agora, mas saberá depois. Talvez você está passando por uma fase difícil e não está entendendo. Deus, por que tanta chuva aí de cima? Deus, por que você não salvou todo mundo? Não é mais fácil salvar todo mundo do que matar todo mundo? Não diria. Não é mais fácil o Senhor, ao invés de mandar chuva? Tem pessoas que querem ensinar a Deus a trabalhar e agir. Tudo que Deus faz, Ele sabe por que faz. Porque os pensamentos dele são maiores que os nossos. Então, acalma o teu coração, você que me assiste aí. Aquieta, acalma o teu coração. Deus, aquela velha frase dita pelos nossos teólogos, e teólogos que eu falo aqui no bom sentido, brincando, né? Seriam nossos pais, que às vezes nem estudaram, mas Deus sabe o que faz. Amém? Guarda essa frase. 1.8. Um homem perseverante. Vamos lá. Noé trabalhou na construção da arca, certo de que o Senhor trabalhava em seu favor. Noé pregou por muito tempo sem alcançar um único convertido a mensagem que Deus lhe dera. Somente sua família o acompanhou em direção à arca, mas ele jamais se sentiu desencorajado diante de todas as adversidades que se apresentaram. Gente, trabalhando o texto e trabalhando aí a perseverança de Noé, a gente tem o seguinte: Noé está lá construindo a arca, aí o amarelo, né, pregou muito tempo. Noé não ganhou uma alma fora da arca. Ganhou a família. Geralmente nós pregamos culto de família, eu também faço isso. Noé é um pregador que não ganhou uma alma lá fora, mas ganhou a família toda. Então a gente usa muitas vezes esse ponto, né? Noé não ganhou almas lá fora, mas ganhou toda a família. É algo tremendo, é algo maravilhoso, é algo abençoado. E o texto por si só explica, então, a perseverança desse homem. Ele perseverou, ainda que vendo que ninguém se converteria, ele perseverou. Ainda que vendo que as pessoas, quanto mais ele falava, mais riam, mais zombavam, mais se distanciavam, ele perseverou. Esse é o foco da perseverança, ok? Esse é o foco. Porque ele jamais se sentiu desencorajado diante de todas as adversidades. Quanto mais difícil ficava, mais Noé seguia. Você, professor, vai trabalhar isso aqui, a perseverança dele. Só isso. O que mais que eu teria que explicar aqui para você, se não que já está explicado no texto? Tranquilo. Mas aí, trazendo aquelas pérolas que eu volto e meia trago, pode ser que alguém, nessa parte da aula, traga um questionamento. E aí, professor, se ninguém trouxer o questionamento, não seja você que vai fazer isso. Toque com sua aula, siga com sua aula. Mas se alguém trouxer, já vá pelo menos para a sala de aula pensando nisso, preparado para isso. Qual seria o questionamento? O fato de, se você seguir o Gênesis 6, vamos lá. Gênesis 6, 1 ao 7. O pecado se alastrando. Deus vai destruir a raça humana.
E aí você tem 8, Noé entra em cena. Porém, Noé achou graça aos olhos do Senhor. 9, 10, 11 e 12, o que Deus vai fazer, já de maneira prática. Versículo 13, Deus agora explica por que vai destruir. Porque a violência veio, Deus chama Noé. No 13, Deus está explicando a Noé o que ele vai fazer. O que ele vai fazer, Deus fala no 13. Vai destruir a humanidade porque a violência se alastrou. Verso 13 do capítulo 6. Verso 14 do capítulo 6, Noé já recebe de Deus a ordem para construir a arca. Ele manda construir a arca. A ordem é dada. Então, 14, Noé vai construir a arca, vai betumar por dentro e por fora. No 15 e 16, essa arca, o 15 vai dar as dimensões da arca, que não vou falar aqui. 16, Noé vai começar agora a botar as divisões, né? Tal, andares, tal. Você entendeu? Só que o 18 é interessante. Eu quero chegar no 18 aqui. Porque o 18 diz o quê? Se eu errar o versículo, é porque não estou com a Bíblia aberta aqui. Já expliquei isso. Ainda não tenho a possibilidade de botar umas telas aqui com Bíblia aberta. Estou chegando lá. Me ajude. Se você pode me ajudar em oração, me ajude. Se você pode me ajudar de outra forma, me ajude também. Né? Já falei aqui do meu grande desejo de ter um computador melhor. Um PC gamer. Não vou jogar, não sou jogador, não curto jogar. Não acho pecado, não vou entrar nesse detalhe aqui. Quem joga que gosta. Mas eu preciso de um PC Gamer porque dizem que o PC Gamer é o melhor computador para gravar. Por isso que eu estou falando PC Gamer. Não sou gamer, não sou jogador. Tá? E nada tenho contra quem joga. Fique à vontade. Mas quando eu conseguir o meu PC Gamer, quando Deus me ajudar nesse sentido e eu conseguir meu computador, vai melhorar aqui muito mais. Você vai ver diferença das minhas. Vou até editar, vou até aprender a editar, mas isso é para uma outra hora. Voltando à nossa aula, vamos lá. O que eu foco aqui? Verso 18. O que diz lá? Mas contigo estabelecerei meu pacto. Pacto é ARC. A ACF traz a palavra aliança, minha aliança. Aí ele vai dizer o quê? E entrarás na arca, aqui está o segredo. Tu, teus filhos, tua mulher e as mulheres dos teus filhos contigo. A ACF diz assim, a ARC também. Parece-nos, lendo o verso 18, que Deus só colocaria na arca realmente essas pessoas. Isso pode fazer com que algum aluno, professor, fique atento. Algum aluno pode dizer, mas espera aí, opa, então eu não entendi. Como é que Noé pregava se ele já sabia que ninguém ia se converter? Que a arca não foi feita para... A arca não foi feita para suportar 200, 300, 500, 1000. Se 1000 pessoas ouvissem a palavra e convertessem, não caberia naquela arca, teria que ser uma arca maior. São questionamentos que não vão agregar em nada. Porque temos que entender que não... Por isso que é interessante parar para pensar essas coisas, embora não... Eu aconselho você, professor, não leve essas polêmicas para a sala de aula. Isso aqui eu estou falando caso algum aluno traga essa polêmica que você esteja pronto a responder. Mas se ninguém falar sobre isso, toca com sua vida, segue aí. E você, aluno que me assiste, para que levar isso para a sala de aula? Né? Isso é uma questão de um grupo separado, um culto de ensino, doutrina. Mas deixa eu chegar onde eu quero logo, porque eu já estou quase 1 hora aqui e não cheguei nem no segundo tópico. Vamos lá. O que é o ponto claro aqui? Entender o seguinte... A arca realmente foi construída para tanta gente? Se Deus mandou fazer a arca, logo Deus sabia que aquele pessoal não iria. Entendamos que quem disse, entrarás na arca, verso 18, capítulo 6, tu, teus filhos, tua mulher, mulher dos teus filhos, foi Deus. Noé sabia ao certo, saberia sem Deus falar quem entraria ou não? Noé só sabia quantas pessoas e o tamanho da arca, porque Deus deu a dimensão, Deus deu a quantidade de andares, Deus deu a quantidade de compartimentos, Deus falou que entraria eles, essas pessoas, Deus quem disse, logo Noé construiu nesse sentido, tá? Então, cuidado, tem gente que fala, Noé pregou à toa, se ninguém entrar, ele sabia que ninguém entrar, pregou à toa. Ok, entendamos uma coisa, o quê? Ninguém poderia dizer depois, futuramente, não sei, embora morresse todo mundo, mas lá no porvir Deus sabe o que vai acontecer. E o Apocalipse dá algumas visões para a gente. Deus jamais poderá ser chamado de injusto. Tem pessoas que sofrem o juízo, passam por situações difíceis, uns vêm até a óbito, mas ninguém vai poder dizer depois que Deus não avisou, Deus não falou. Esse é o detalhe, tá? Então não é perseverou, não quero perder o foco aqui, já expliquei essa parte aqui do slide, já está explicado, só estou agregando mais isso aqui. A quantidade de pessoas, porque vem aquela... mas se 100 pessoas tivessem convertido, ele entraria 108? Ou seja, então perguntas que podem surgir. E professor, atenha-se a isso. No final de contas, Deus sabia que ia ser daquele jeito, por isso deu aquela ordem, não é para que Noé construísse daquela forma. Isso você fecha tranquilo. Vamos lá? Segundo tópico. Vamos nessa aí. Segundo tópico diz aí, Noé,
o dilúvio e a arca. Aqui é mais simbológico, tá? A gente vai trabalhar mais a simbologia da arca para fechar aí a lição. Vamos para dentro então da lição do texto para entender. Tá aí, Noé, o dilúvio e a arca. Olha que imagem interessante, né? Eu consegui aí para colocar. Primeiro, o dilúvio. Vamos lá. A Bíblia declara que a misericórdia triunfa sobre o juízo. O Deus que decidiu enviar o dilúvio sobre a terra para exercer juízo foi o mesmo que tomou providências para preservar os que se mostraram fiéis. Assim ele ordenou a Noé que construísse uma arca dentro da qual ele e sua família escapariam da destruição. Aqui, gente, é Deus anunciando a Noé o dilúvio, ok. Mas a questão é, o dilúvio é o quê? Duas coisas se fizeram presentes. Então, entendamos que todo esse cenário envolto ao dilúvio que Deus enviou, no início lá do Gênesis 6, com a raça humana degenerada, Deus chamando Noé, Noé construindo a arca, Deus vivendo o dilúvio e Noé atracando lá no Ararat, tudo isso aí é o quê? Tudo isso nos mostra duas coisas interessantes. Há duas mensagens aí. Primeiro, a misericórdia de Deus se manifestou ali. E ao mesmo tempo o juízo, ou seja, Deus é o único que consegue ao mesmo tempo exercer juízo junto à misericórdia, misericórdia junto ao juízo. Só Deus. Sem com que nenhum dos dois atrapalhem ou acabam excluindo o outro. Deus exerceu a misericórdia sem excluir o juízo, exerceu o juízo sem excluir a misericórdia. Gente, pena que eu não tenho mais tempo, né? 55 minutos, mas o que eu diria? Nós estamos vendo um tempo aí, principalmente nas redes sociais, internet, escândalos e mais escândalos acontecendo. Eu já falei para vocês que eu não sou aquele cara de ficar comentando escândalo aqui. Só que eu também não guardo, não. Também não sou a favor. Eu não passo mão também, não. Ah, que fulano fez, que o pai... Tá acontecendo um escândalo terrível aí, todo mundo sabe. Envolto a uma coisa ruim com uma criança. E agora um líder aí já pediu perdão, já apareceu, entendeu, pediu desculpa, perdão. A gente já sabe o que vai dar isso aí, né? Vai dar uma caixinha retangular, fininha, você abre, geralmente são 8 a 12 fatias, o nome que dá isso aí, o final disso aí, você já entendeu onde eu quero chegar. É sempre assim, percebeu que o modus operandi é o mesmo? Vem o escândalo, a pessoa apoia um negócio ruim, a internet cai em cima, enxurrada de gente falando, comentando, a pessoa vem depois lá, perdão, amém, irmão. Quem sou eu para deixar de perdoar alguém? A Bíblia me manda perdoar, Deus me manda perdoar, amém. Se ele pediu para mim também, tá aí, fulano, perdoado. Mas que essa história está muito mal contada, tá. Esse perdão agora, primeiro foi uma palavra de juízo aí, que Deus ia fazer, e aquele, ai de quem, ai de ti, ai daqueles, agora perdão. Tá muito estranho, mas eu não vou trazer isso pro meu vídeo não. Você entendeu? O que eu queria falar é isso aqui. Com Deus é algo maravilhoso. Deus, misericórdia, por isso eu botei de verde. Ó. A misericórdia se manifestou aonde? Deus tomou providências aí para preservar os que se mostraram fiéis. A misericórdia de Deus se manifestou em que Deus, num tempo de calamidade, destruição e caos tão ruim, tão terrível, Deus preservou os seus fiéis, os remanescentes. E aonde se manifestou o juízo? O Deus que decidiu enviar um dilúvio sobre a terra para exercer juízo. O dilúvio, juízo de Deus. Misericórdia, Deus salva mediante o dilúvio. O dilúvio, ou seja, é possível passar pelo dilúvio e ser preservado nele por Deus. Então as consequências têm que vir mesmo. Olha aí, não quero falar daquele assunto de novo, chato, ruim, que está tomando a internet dos cristãos aí, mas olha aí. Tem gente que, não, misericórdia. A misericórdia quer dizer ausência de juízo? Não. Deus, nesse caso, exerceu a sua misericórdia mediante ao juízo, ou seja, quem deve, que pague. Errou, que pague. Não dá para passar a mão. Quem está errado? Quem está errado, que pague pelo seu erro. Que pague na lei dos homens, que pague diante de Deus. Está errado, que pague. Ok? Então, misericórdia. Deus amparou a família de Noé. Deus amparou a família de Noé. E tem muita gente grande que não está amparando a família da dita criança, infelizmente, né? Amparando a família da criança. Muita gente grande aí que não amparou. Ok? Vamos lá. Talvez você não me veja falar de mais polêmicas em outros vídeos. Talvez só essa, porque essa mexeu realmente comigo. Estava assistindo aí, às vezes mexendo aqui. Gente, onde vai parar esse negócio? O que vai parar agora é que o grandão lá pediu perdão, agora ele volta a ser o novo herói, o pai da nação. E eu não sou filho dele, ok? Não me considero filho desse camarada. Dito pois isso, vamos lá então. O que é o detalhe aqui? Entender o seguinte. A Bíblia declara misericórdia. Então, verde, misericórdia. Tomou providência. Então, Deus, a misericórdia, salvou. E o dilúvio, o juízo. Os dois juntinhos, ao mesmo tempo. O juízo acontecendo e a misericórdia de Deus
acontecendo juntos, tá? Olha que maravilha, olha que exemplo. Continuando, nós temos aqui 2.1.1, de andar com Deus. Algumas alegorias diluvianas estão carregadas de importantes significados para o cristão. Vamos observar isso aqui, gente. Aqui eu já estou caminhando para o final, junto com vocês. Primeiro está aí, o período antediluviano é uma figura da situação mundial antecedente ao arrebatamento da igreja. Noé atravessou o dilúvio dentro da arca, tipificando a nação israelita que atravessará o sofrimento, o período da grande tribulação. Falamos um pouco sobre isso na aula passada, né? Falando sobre Enoque ali, a gente falou um pouquinho sobre isso, né? Hanor, Enoque, trabalhou essa visão também em uma tipologia. Logo, aqui você já entendeu. Muitos entendem o período do dilúvio, todo aquele momento em que as águas começaram a descer até que cessaram, todo aquele período em que vidas foram muitas ceifadas e Deus guardou a família de Noé ali, entendem que a família de Noé guardada representa o Israel, que Deus vai guardar. A nação de Israel será guardada por Deus no período tribulacional, período antediluviano, ok? Aponta para o arrebatamento. O antediluviano, aí você tem Hanor, Enoque, sendo trasladado, é a igreja levada. Após a igreja ser levada, vem um tempo, quem vem um período diluviano, período do dilúvio, que representa, para muitos da simbologia, o período da tribulação, o período tribulacional. Assim como Deus levou Enoque, a igreja, Deus vai guardar Israel, assim como guardou a família de Noé dentro daquela arca. Então, a família de Noé na arca representa ali Israel, é a visão de muitos, durante o período tribulacional, guardada por Deus, até que Cristo venha para livrá-la de vez. Os pássaros que Noé lançou na arca representam uma poderosa mensagem. A pomba, nesse contexto, seria uma representação do Espírito Santo. Observe aí, vamos ver. A primeira vez que Noé soltou-a sobre as águas aponta para o Espírito Santo no Antigo Testamento, verso 8. A segunda vez, para o ministério de Cristo, verso 10. E a terceira, para o dia de Pentecostes, que quando o Espírito Santo desceu à terra, desde então aqui permanece. Aqui, gente, é muito simples. É um texto é um texto já explicativo, porque você já leu o texto entendendo. O professor se atém a esse fato de dizer o seguinte, pautado nisso aqui, uma visão inclusive muito comum entre os pentecostais, o pastor Gesiel, que é o comentarista, tem e já pregou muito sobre isso, a visão de que Noé soltou pássaros. E aí, o pássaro que está sendo utilizado aqui é a pomba, ok? A pomba. E aí a pomba foi solta. A pomba já é um símbolo muito claro do Espírito Santo na Bíblia. O verso 8 do capítulo ali, número 8, nos mostra que Noé soltou a pomba. A pomba voou um pouquinho e voltou para a arca. Ele soltou a segunda vez, ela voou quase que o dia inteiro, ela ficou fora o dia inteiro e voltou à tarde. A terceira vez não voltou. Então é o seguinte, soltou a pomba a primeira vez e ela não pousou. O Espírito Santo no Antigo Testamento vinha sobre pessoas, tal, estava ali aquele processo ali, né, sobre a face das águas e voltava para o céu. É a visão que muitos têm. E aí na segunda vez veio, né, Noé soltou sobre as águas, na primeira vez, na segunda vez, fala do ministério de Cristo. O Espírito Santo veio e atuou gloriosamente no ministério de Cristo, durante esses 33 anos e meio. E na terceira vez que Noé soltou, aponta para o Espírito Santo entre nós, que ele veio no dia de Pentecostes e está conosco, permanece aqui na terra. Está mais que explicado. O que eu diria agora, uma vez é um texto que você lê e entende, o que eu diria a respeito dessa alusão, dessa expressão pássaros, no plural na lição. Por quê? Porque a lição disse, os pássaros que Noé lançou na arca. A lição traz a palavra pássaros no plural. Só que na hora de apresentar na prática, pelo menos a revista de aluno, de professor não tenho, a de aluno diz o quê? Pássaros, plural, mas só explica um. Talvez algum aluno fale para você, professor, peraí, a lição diz que são pássaros, plural, mas só explicou um, a pomba. Cadê o outro pássaro? O outro pássaro não teve explicação, que é o corvo. Então, professor, atente a isso. E o que eu diria para você, para resumir, ser específico, é que o primeiro pássaro é o corvo, e o corvo na simbologia apontaria para quê? Para quem? Qual que é o detalhe? Por que corvo? O que você pode usar é o seguinte, gente. Noé soltou primeiro o corvo. Por quê? O corvo é um animal que já que muitas pessoas morreram afogadas, ele é uma ave de rapina, se alimenta aí da carne de pessoas, de cadáveres, então esse animal, ele praticamente voaria, o corvo, verso 7, capítulo 8, verso 7, o corvo voaria, assim que achasse um lugar para parar, uma carne para se alimentar de pessoas, já havia pessoas boiando sobre as águas ali e tal, ele achasse um lugar, ele ficaria por ali. Só que é interessante que esse corvo foi e voou, também voltou. Logo, Noé entendeu que as águas haviam tomado tudo e não teve nem lugar para o corvo parar. Nem no corpo de uma pessoa ele conseguiu parar para pousar. Voltou.
Porém, tem um detalhe. Nós entendemos que esse corvo vai e também não volta mais. Porque o verso não diz para a gente se ele voltou ou não voltou. Mas o verso 7 já fecha com esse corvo indo. E nós entendemos que a partir do verso 8 Noé solta outro pássaro. A pergunta é por que Noé não soltou o corvo novamente no verso 8? Mas ele já muda de animal. Há uma mudança de ave. No verso 7 ele solta o corvo. No verso 8 ele muda, ele migra de corvo para pomba. Opa, Noé quer ver o seguinte. Com a pomba ele quer saber o seguinte. Com o corvo, se havia onde alimentar e aonde parar. Porém, o corvo é um animal que pousa sobre lama, anda sobre cadáver, anda sobre sangue. É um animal que não está nem aí para isso. Uma ave que não está nem aí. Já o pombo não, o pombo é mais delicado. A pomba não pousaria sobre sangue, não pousaria sobre cadáver, não pousaria sobre lama, não ficaria com os pés fincados em lama. Então Noé já quer ver o quanto a água já cessou, já desceu. Logo ele troca de ave, envia agora uma pomba. E essa pomba só pousaria, só se sentiria à vontade para ficar se ela achasse realmente uma terra que não tivesse tão lameada. Ele queria ver aonde havia porção seca. Tá? Logo no cima de uma rocha, uma porção seca. Seca mesmo, sem resquício de água. E aí essa pomba voa e traz no bico um galho de oliveira, que é um símbolo também, que eu nem vou nem entrar em detalhe aqui para ganhar tempo. Tá? Então que você pode aplicar isso. Noé lançou aves no plural, mas o comentarista só trouxe uma ave na revista. E aí você pode aplicar o corvo também, como eu fiz para te ajudar, ok? Dito pois isso, vamos lá. A arca agora. Deus deu ordem, Deus ordenou a construção de uma arca e especificou as suas medidas. Ela deveria ser grande o suficiente para que nela se abrigassem as pessoas e os animais que Deus decidiu preservar, para habitarem a terra depois do dilúvio. Segundo o relato de Gênesis 6,15, a arca possuía 300 côvados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura. A opinião comum é que essas medidas correspondem a 133 metros de comprimento, 22 de largura e 13 de altura. O espaço disponível, total disponível na arca, teria sido de mais de 100 mil metros quadrados. Tremendo. Agora a gente esquece Noé um pouquinho o que ele fez e volta-se para a estrutura. A arca, agora é a arca, tá? Objeto inanimado, a arca. E aí é o seguinte, Deus dá a Noé a ordem para construir a arca, 6, verso 14. Dá a Noé o projeto para essa arca, 6, verso 15, capítulo 6, verso 15. E a arca deveria ter 3 andares, aquele negócio todo tremendo. No verso, só que o verso 15, a gente tem as medidas. O verso 16, 3 andares. Mas o verso 15 tem as medidas, 300 côvados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura. Que medidas seriam essas? Gente, para começar é interessante, por quê? O grande problema está ligado à palavra côvado. Eu já tenho dito isso há muitos anos aqui, nesses vídeos meus, minhas aulas. Quem é aluno meu há um tempo sabe que eu falo o que eu vou dizer aqui agora. Não é novidade, talvez para alguns sejam, mas quando você fala em côvado, a gente tem um grande problema. Qual é? Geralmente a gente recorre a bíblias de estudo para saber quanto é um côvado. E o que você vai perceber, se é que já não percebeu, é que parece que cada bíblia de estudo trabalha côvado de uma medida diferente. Eu, particularmente, já vi côvados com um côvado com 44,5, 44, 44,5, 45, 46. Eu já vi, pasmem vocês, côvado de 60 centímetros em bíblia de estudo. Não vou falar qual é aqui, porque talvez você tenha e vai ficar chateado comigo. Mas, o que é o detalhe? Então, nós temos que entender o seguinte. Então, realmente, o que eu vou fazer? Como é que eu vou usar o côvado? 60 centímetros ou 44? Eu vou lá no menor, que é 44, ou vou no maior, que é 60 centímetros? Como é que eu trabalho isso? Gente, entendamos uma coisa. Quando você vai falar de côvado, nós temos que entender que pessoas têm alturas diferentes. Nós temos que entender o seguinte. Primeiro detalhe, quem é que está usando o termo côvado aí? Hebreus. Logo que, por conseguinte, tornaram-se judeus. É aquela nação lá. Então o que você faz para definir isso? Procura saber a estatura dos judeus, dos hebreus. Você vai descobrir que isso é a estatura mediana. E qual seria o côvado de alguém que tem a estatura mediana? Aí sim, 44,5. 44, 44,5. Uma pessoa de estatura mediana não consegue ter o côvado. Lembrando que o côvado, né, é o tamanho que se dá da ponta do cotovelo, né, aqui embaixo, ponta do cotovelo, até esse dedo aqui, ó, que é o dedo médio. Então, do dedo médio, medindo aqui, ó, deixa eu tentar ver se eu consigo me ver, né, até aqui, côvado, ok? Nessa ponta. Então, pessoa de estatura mediana, 44,5, 44, logo você consegue ter essa medida aí, ok? E com essa medida você vai ter realmente isso aí. Se você pegar 44,5, você vai ter o quê? 44,5, 45, você vai ter 135 metros de comprimento. Tinha arca, 22,5 teria sua largura e
13,5 de altura. Então, geralmente, 133, 22 e 13, pauta-se na ideia de que o corvo teria 44 centímetros. Tá? Só para definir isso. Porque possa ser que algum aluno fale, mas a minha Bíblia diz que é 50, um diz que é 60. Defina isso. Qual é o povo? Vamos dar um exemplo, vamos fazer uma espécie de brincadeira prática aqui que vai te ajudar. Tenta imaginar se existisse uma nação, toda ela da altura de Golias. 6 côvados e 1 palmo, 2,92 metros. Tenta imaginar uma nação naquele tempo, um país naquele tempo, onde uma nação inteira, que todo mundo tem a mesma altura de Golias. Gente, como seria um côvado de alguém assim? Então você teria que pautar baseado na nação. Essa nação, todos eles, a estatura média dessa nação é 2,92 metros. Todo mundo tem. Todo mundo na sua fase adulta atinge 2,92 metros. Logo, você ia pegar o côvado de uma pessoa com 2,92 metros, que ia dar quase 60, 70 centímetros. Então, esse é o detalhe para você fechar côvado aí, tá? É o que eu diria para você. Ok? Vamos nessa. 2.2.1. Elementos tipológicos na arca. Tinha tipologia e simbologia na arca? Tinha, vamos lá. Vamos ver agora. Existem algumas alegorias na arca que, de alguma forma, remetem às pessoas e elementos que estão carregados de importantes significados para o cristão. Mencionamos as principais. Vamos para as principais aqui. Primeiro, a ordem de Deus para que Noé construísse apenas uma arca para abrigar nela a sua família e os animais remete-nos a Jesus, o único Salvador. Aqui, professor, para ganhar tempo, faça isso aqui e você já está fechando a sua aula bem. Não se atenha a tantos detalhes, só isso. Quantas arcas Noé fez? Uma só. Quantos salvadores nós temos? Um só. Pronto. Essa é a aplicação. Eu acho que mais prático que isso eu não posso ser aqui para te ajudar. Uma arca só. Noé não fez 5 arcas, 6 arcas. Noé fez uma só arca. Logo nós temos um único Salvador. Só há um nome dado entre os homens para o qual nós devemos ser salvos. Jesus. Jesus é o único que salva. Assim como aquela arca foi o único meio de salvação. A única maneira de alguém se salvar do dilúvio era entrar na arca. E a única maneira de alguém se salvar de seus pecados, da perdição do inferno, é aceitar Jesus. Uma arca, um Salvador. Jesus é a nossa arca. Pronto, fechou. A nau era composta de 3 andares, que tipificavam os 3 elementos centrais da salvação: regeneração, justificação e santificação. Aqui a matemática é a mesma. Uma arca só, 3 andares. Agora, não aponta a arca como pessoa só de Jesus, mas pessoa de Jesus e obra. Aqui a arca já representa 2 coisas. Na primeira aí, foi a arca, uma pessoa, apenas uma arca, apenas uma pessoa, Jesus. Aqui a arca representa a pessoa de Jesus também, sim, mas também representa a obra de Jesus, a obra salvífica de Cristo. Então a arca tinha 3 andares. A obra salvífica de Cristo, 3 andares, são 3 patamares a serem passados. Quais? Primeiro, se aceitou Jesus, entra na regeneração, nasce de novo, nova criatura, regeneração, João 3, necessário é nascer de novo. Aí, automaticamente, vem a justificação. O que é isso? É a posição que temos diante de Deus agora, visto como justos, não porque somos justos na prática de justiça e tal. Deus nos vê como justos, justificados, tá? Então, a justificação. Ou seja, Cristo quitou nossa dívida. Justificar é isso. Suponhamos que você deva algo, não tem condição de pagar, ou seja, outra pessoa paga para você, paga no seu lugar. Logo, para quem você devia, diante de quem você devia, você não deve mais nada, porque embora você não tenha quitado a dívida, você não pôde pagar, mas alguém pagou. Ou seja, não importa quem pagou a dívida, paga. Justificação. Então, segundo andar. A Bíblia diz, Gênesis, andares baixo, segundos e terceiro, diz lá a Bíblia RC, olha, diz isso, né? Fala 3 andares, baixo, segundo e terceiro. Então, primeiro andar, regeneração, segundo andar, justificação, terceiro e último andar, que está mais pertinho de Deus, santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Perceba isso, a gente começa lá embaixo, regenerado, nova vida. Não quer dizer que o pecado não tem poder sobre nós, o pecado ainda tem influência, é bom vigiar. Então, nascemos de novo, mas ainda sofremos influência do pecado. Somos justificados, ou seja, é como Deus nos vê agora, justos diante dele. Por fim, vem a santificação, que é o processo que nos levará à glorificação, logo a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Seguir a paz com todos, e a santificação, a parte de cima da arca, sem a qual mais próximo do céu. A parte de cima, qual que é mais próximo do céu? O casco embaixo da arca ou a parte de cima? Logo a parte de cima, santificação, mais próximo de Deus, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus mostra isso. E aí, vamos lá, a porta da arca seria fechada por Deus, pois somente Ele é capaz de estabelecer o prazo para a salvação da humanidade. O único que sabe o momento
de sermos salvos, tá? Então nós temos aí a porta da arca. Deus, eles entraram na arca, né? Entrou na arca Noé, seus filhos, sua esposa e as noras, e Deus fechou a porta, ninguém mais pôde abrir. Aponta para quê? Essa porta da arca fechada por Deus aponta para que só Deus sabe o único momento em que a gente será realmente salvo ali. Nos colocará prontamente com Ele para sempre na eternidade. Olha que exemplo maravilhoso. Por fim, a janela da arca. Lembrando que a arca só tinha uma janela, tá? Por cima, na parte de cima, na superior. Voltada para o céu, aponta para a vida de comunhão do cristão com Deus, ou seja, sempre para cima. Colossenses 3. Leia Colossenses 3, professor, para os seus alunos aí. Pensar nas coisas que são do alto de cima. Amém? Olha que mora aqui. Então, são exemplos que você pode trabalhar e citar aí. Eu já estou caminhando para o final da aula, deixa eu só fazer um comentário aqui, porque às vezes eu coloco conclusão aí, você já aperta o stop e nem me assiste falar o final. Gente, lembrando, tá aí, né? Caminhando para o final, fechando essa aula. Um comentário que eu fiz da situação que está acontecendo aí. Lembrando, um comentário meu, um pensamento meu. E eu sou livre, me considero alguém livre para comentar. Se você discordar de mim, fique à vontade. Isso não vai mudar nada do que eu sinto e também não vai mudar nada que nós temos entre você e eu. Nossa amizade permanece, meu amor em Cristo por todos vocês permanece, mas é porque eu já estou saturado de ver escândalo na internet e gente grande, bam, 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 gospel, lá em cima, só se dando bem. E ai dos pequeninos, coitado dos pequeninos, só sofrem os pequeninos é quem sofrem, tá? Mas glória a Deus que o juízo está vindo aí, a gente vai saber o que vai acontecer no final. O juízo reservará, o porvir reservará muita coisa. Amém? Dito pois isso, vamos lá. Conclusão, né? Fechando aí nossa aula. Agradeço a vocês que conosco ficaram até aqui. Que Deus em Cristo vos abençoe poderosamente. Deixando o meu contato aí. Ficou dúvida? Me procura. Quer dar uma sugestão? Me procura. Falei demais. Quer puxar minha orelha? Está aqui, ó. Talvez você não consiga puxar fisicamente, nós estamos longe. Tem duas opções. Você pode me convidar para ir à sua igreja. Eu vou aí pregar a palavra de Deus, onde você estiver. E aí você vai ter o privilégio de puxar fisicamente. Aqui não sou doido para puxar a sua orelha. Você fala demais nos seus vídeos. Hoje você falou muito. Então você falou até que não devia. Fica à vontade. Me convida, eu vou aí e prego na sua igreja. Tá? Glória a Deus. Palestras. O que você precisar. Aí você pode arrancar. Fica à vontade, tá? Glória a Deus, porque Malco perdeu a orelha e Jesus colocou no lugar. Eu creio, em nome de Jesus. Fique à vontade, tá? Amém? Sinta-se à vontade. Se eu errei alguma coisa aqui, peço perdão. Se o comentário não foi bom, peço perdão. Mas eu estou aqui tentando, lutando, remando contra a maré. Que Deus abençoe. Fique com Deus. Tá? Até a próxima aula. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Amém.